Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira aqui no Instagram, onde a gente se encontra para conversar sobre um tema, algum assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. Sejam muito bem-vindos, vamos começar o ano com a nossa primeira live, com o nosso primeiro Papo de Mãe TDAH, e a gente não poderia começar com um tema diferente, e o tema de hoje é o Ano Novo Sou Eu. Na verdade, às vezes a gente... Às vezes não, né? Todo ano a gente faz planos, né? A gente faz... cria muitas expectativas, né? Com o ano que tá chegando, né? Com o ano novo. É um início de um processo, né? O início de uma nova etapa, né? E a gente cria muita expectativa e faz muitos planos, a gente deseja muitas coisas, muitas mudanças. E muitas vezes a gente se frustra ao longo do caminho e outras, às vezes, a gente nem chega a se frustrar, simplesmente a gente acaba se perdendo ao longo do tempo, né? Esquecendo algumas promessas de virada de ano, esquecendo alguns planejamentos, alguns desejos, e a gente acaba, enfim, sendo levado pela rotina, pelas demandas, pelas exigências do dia a dia, a gente acaba ficando preso, né, às coisas que acontecem, né? Então, esse ano, eu tenho uma proposta diferente para você. Muitas vezes a gente faz um planejamento para o mês, a gente faz um planejamento para o ano, a gente faz um planejamento, às vezes, né, do que a gente deseja daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas às vezes a gente esquece de pensar nas 24 horas que a gente tem no dia, né? As 24 horas que a gente tem, na verdade, é tudo aquilo que a gente tem, porque são as 24 horas que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer realizar no dia a dia. Então, a proposta do mês de janeiro, no nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira, e você que está entrando, já vai chegando aí, seja muito bem-vindo. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão entrando, eu tô muito feliz da gente começar o ano com essa live. E a gente vai, durante o mês de janeiro, fazer o nosso Clube do Livro TDAH. O que é o Clube do Livro TDAH? É um clube de livro, onde nós vamos ler juntas um livro. E a gente já fez esse Clube do Livro ano passado. Já fizemos duas vezes, 2 livros diferentes, estudamos juntas, fizemos lives, tivemos os resumos, né, com os e-books e tudo mais. Mas esse ano eu escolhi um livro, que é um livro que eu tô lendo e que eu gostaria de compartilhar com vocês, trazendo algumas reflexões. Ele não é um livro sobre TDAH, mas é um livro que a gente pode sim trazer para o nosso universo, né, o universo do TDAH. E eu vou trazer algumas reflexões para vocês, propor algumas reflexões para que a gente possa repensar, né, algumas práticas que a gente teve aí até 2022 e começar a pensar novas formas de agir daqui para frente, tá? Então, por isso que o tema da nossa live é o Ano Novo é Você, porque a gente vai ler juntos no mês de janeiro esse livro aqui, ó, O Ano Novo Sou Eu, do autor J.B. Carvalho. Tá? Algumas mães já me perguntaram: Juliana, eu não tenho esse livro, como que eu faço para comprar? Esse livro, gente, eu até coloquei ele aqui no meu Instagram, onde tem editora, que você pode comprar direto na editora, que é a editora Chara, mas você também acha ele na Amazon. Inclusive na Amazon tá mais barato do que na própria editora, tá? Então, se você quer comprar o livro, para que você tenha o livro, para você ler o livro, você pode comprar na Amazon, ok? Agora, se você não tiver como comprar, não quiser comprar ou não tiver como comprar o livro, não tem problema. Por quê? Porque durante todos os dias do mês, né, desse mês agora de janeiro, eu vou fazer a leitura do livro e vou trazendo algumas reflexões aqui no Instagram, com alguns posts, nos stories, eu vou trazendo algumas reflexões que o livro propõe. E uma vez na semana, né, toda quarta-feira até o final de janeiro, a gente vai ter a nossa live, e aqui na live eu faço o resumo do livro para vocês, ok? Então, mesmo que você não tenha como comprar o livro, como ler o livro junto comigo, não tem problema,
você vai ter acesso ao conteúdo do livro aqui nas lives de quarta-feira. E eu sempre vou trazer a reflexão do livro para o nosso universo de TDAH, tá bom? Oi, Lília, que bom que você conseguiu, que bom, fico feliz. Então vamos lá, como é que tá estruturado esse livro aqui, tá? O Ano Novo Sou Eu. A proposta desse livro é que a gente leia esse livro por etapas. Então como é que ele funciona? Ele está estruturado em 24 capítulos, ou 24 horas. Ele divide, né, as 24 horas do Ano Novo. E a cada capítulo, que corresponde a 1 hora, né, começa a 1 hora da manhã, 2, 3, vai até a meia-noite. Cada capítulo corresponde a 1 hora e cada capítulo traz uma reflexão. Então é como se ele fosse um devocional, ou como se ele fosse uma proposta mesmo de reflexão diária. Então esse é um livro para a gente ler todos os dias, um capítulo a cada dia. Os capítulos são bem curtinhos, são 2, 3 páginas só. E ele traz um tema, e nesse tema ele traz uma reflexão. E aí, claro, a gente vai pensar na nossa vida a partir da reflexão que o autor traz para cada dia, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 1, 2 e 3, tá? Porque foi quando eu comecei a ler dia 1º, né? Então eu li a introdução no dia 1º, depois eu li o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, então nós estamos no dia 4. E tá vendo aqui, ó, cada dia, cada hora, no caso, né? Cada capítulo tem um tema. Então, por exemplo, o capítulo 1, o tema é Reescreva a sua história. E aí ele vai trazendo algumas reflexões, ok? Como eu falei, você não precisa ter o livro para participar do Clube do Livro. Claro, se você tiver o livro e puder fazer a leitura, ótimo. Mas se você não tiver, não tem problema. Qual é a ideia? Eu vou lendo o livro, vou trazendo as reflexões aqui todos os dias no Instagram, nos posts e nos stories. E uma vez na semana, na quarta-feira, a gente vai conversar sobre os capítulos daquela semana. A gente vai conversar aqui no Instagram, tá? E aí eu já quero começando aqui, né? O pessoal já tá chegando, falando o seguinte. O título do livro é O Ano Novo Sou Eu. Então, qual é a proposta do livro? É mostrar que o ano novo não é uma resolução que eu faço quando vira o ano, né? Quando dá meia-noite, quando passa de dezembro para janeiro. O ano novo são as escolhas que eu faço e que eu coloco em prática ao longo do ano que está chegando. Então, a proposta do livro é nos fazer conscientizar que o ano novo não é simplesmente uma virada de ano e uma ideia de que eu vou mudar hábitos, de que eu vou mudar comportamentos, que eu vou mudar meu jeito de ser. Mas que eu preciso não só fazer esse planejamento, ter esses desejos, mas decidir colocar em prática. E por que eu trouxe essa reflexão pra gente aqui? Porque muitas vezes nós nos frustramos ao longo do ano, porque nós desejamos coisas, nós planejamos coisas, mas nós não colocamos em prática. Muitas vezes você me acompanha aqui no Instagram, quem está acostumado a me acompanhar sabe, né? Que a gente faz live toda semana, toda quarta-feira. E toda quarta-feira eu trago um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E sempre eu trago, né, uma orientação mais teórica, né, para que você compreenda o que esse tema tem a ver com o seu filho, e com TDAH, e depois eu trago uma parte mais prática. Algumas pessoas me acompanham, né, e acompanham outras também no Instagram, e ouvem o que eu falo e começam a colocar em prática. E colocam em prática e começam a perceber algumas mudanças. Eu recebo vários depoimentos, né, de mães que me acompanham, dizendo, olha, eu coloquei aquela dica que você deu em prática e tá dando certo. Eu fiz aquilo que você falou e melhorou. Então, assim, não é o fato de você vir aqui toda quarta-feira assistir a live comigo. Não é o fato de você me acompanhar no Instagram todos os dias, estar lá no meu grupo do WhatsApp todos os dias conversando, que vai mudar a sua vida.
ou a sua relação com seu filho, ou a forma como você vai lidar com seu filho com TDAH. O que vai mudar de fato é a sua decisão de colocar em prática esses ensinamentos. Então, o livro, ele, claro, né, ele traz uma reflexão mais abrangente, né, mais ampla para a vida, mas eu quero trazer para esse universo de mãe de TDAH, ou para esse universo, né, de profissional que atende crianças com TDAH, para que você consiga compreender que, para que 2023 seja um ano diferente, para que 2023 você consiga, de fato, tomar as rédeas da situação aí na sua casa, com seu filho TDAH nas mãos, você vai precisar, principalmente, de tomar a decisão de colocar em prática algumas escolhas que você vai precisar fazer e que não são escolhas aleatórias, são escolhas estratégicas. Eu venho falando isso desde quando eu comecei mesmo a focar no TDAH. A gente já tá, 20, 21, 22, já vai entrar no 4º ano que eu venho falando a mesma coisa aqui no Instagram. E quando você conseguir compreender que não adianta só ouvir o que eu tenho para falar, mas se você não colocar em prática, nada vai acontecer. Então, a ideia desse mês de janeiro é te conscientizar, é te propor uma reflexão e é te ajudar a colocar em prática aquilo que você vem aprendendo. E se você ainda não tem conhecimento suficiente, que você saiba buscar esses conhecimentos para colocar em prática, ok? Então, os primeiros capítulos, né, do livro, ele vai trazendo essa reflexão. E a primeira reflexão é a seguinte: nossas escolhas definem o nosso destino. Nossas escolhas definem o nosso destino. A forma, né, que eu seleciono as minhas decisões, as minhas escolhas, né, no dia a dia, elas vão definir para onde que eu vou. Então, se eu escolho vir aqui numa quarta-feira, 7 horas da noite, para ouvir o que Juliana tem para falar, e eu acho bonito o que ela fala, interessante, mas eu escolho depois não colocar isso em prática, eu vou ter um resultado. Se eu escolho colocar em prática, eu vou ter outro resultado. Se eu ouço Juliana falar toda semana aqui que a melhor estratégia, a estratégia mais eficiente para lidar com crianças com TDAH é o reforço positivo, e ainda assim eu não uso o reforço positivo no meu dia a dia e uso mais a punição, eu vou ter um resultado diferente de se eu escolhesse ou se eu decidisse usar o reforço positivo conforme está sendo orientado. Então, assim, as escolhas que a gente faz, elas vão definir o nosso destino. E é claro que nem sempre a gente tem muita consciência do que a gente está escolhendo. Muitas vezes a gente vai agindo por impulso, muitas vezes a gente vai agindo automaticamente. E a ideia é que a gente consiga cada vez mais ter uma consciência das nossas escolhas. Educar uma criança exige intencionalidade. Educar uma criança não é simplesmente dar roupa, comida, dizer, botar para ir para a escola. Exige intencionalidade. E quando a gente fala de uma criança com TDAH, exige mais intencionalidade ainda. Por quê? Porque além de tudo que a gente precisa oferecer para ela, a gente também vai precisar oferecer para ela estímulo para o seu desenvolvimento em áreas que ela tem dificuldade devido ao TDAH. Então não dá para a gente continuar educando uma criança com TDAH sem um mínimo de intencionalidade. E essa intencionalidade, ela vai trazer mais consciência para as nossas escolhas, ok? Então, as nossas escolhas definem o nosso destino, mas a gente pode escolher de uma forma mais consciente e de uma forma mais intencional e de uma forma mais estratégica, tá? A forma como eu venho agindo com meu filho, ou a forma como eu tenho agido com meu paciente com TDAH,
pode não estar trazendo os resultados que eu desejo. E eu preciso parar e avaliar isso. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu percebo que as coisas não estão indo bem. E aí o que eu quero? Eu quero uma psicóloga nova para o meu filho, porque a psicóloga que não tá resolvendo. Eu quero uma medicação diferente para o meu filho, porque a medicação que ele está tomando não está resolvendo. Eu quero que meu filho obedeça, porque o comportamento dele não está legal. Eu fico querendo que o outro, né, no caso a criança com TDAH, ela tenha uma mudança que muitas vezes eu não tenho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o TDAH, ele é um transtorno que não é causado pelo ambiente. Ele tem uma base biológica. Mas é um transtorno que ele é afetado diretamente pelo ambiente. Tanto para potencializar os sintomas, tanto para minimizar os sintomas, ok? Então, se eu sei disso, se eu sei que o ambiente, né, que o externo, ele interfere diretamente nos sintomas da criança com TDAH, eu posso e devo organizar esse ambiente de uma forma que ele atrapalhe menos e ajude mais. E uma das coisas que a gente pode fazer e deve fazer é olhar pra gente. Porque muitas vezes eu não vou conseguir mudar o pai da criança, eu não vou conseguir mudar o irmão, a avó, o tio, mas eu posso me mudar. Eu posso olhar pra mim. E eu posso ver o que em mim não tá legal. Ou o que em mim pode estar contribuindo para aumentar os problemas que já existem. E isso que eu tô falando, gente, não quer dizer que eu tô falando que a mãe é culpada, que a mãe faz tudo errado, que a mãe... Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que quando eu tenho um filho com TDAH, que tem uma série de comportamentos inadequados e que eu não entendo o que está acontecendo e que eu não sei como lidar, o que vai acontecer automaticamente? Eu vou lidar com esses comportamentos de uma forma equivocada, vamos dizer assim. E por eu não saber lidar com esses comportamentos, muitas vezes eu posso estar reforçando esse comportamento. Ao invés de estar resolvendo o comportamento, eu posso estar reforçando o comportamento. Por quê? Porque eu não sei lidar com ele. Não é que eu estou gerando esse comportamento no meu filho, mas eu posso estar reforçando esse comportamento. Porque eu não sei lidar com ele. Ok? Então, a reflexão que eu quero trazer é o seguinte. Pensa até agora, final de 2022. A forma como você está agindo com o seu filho, ou a forma como você vem agindo com os seus pacientes, né? Você que é psicóloga, psicopedagoga, a forma como você vem agindo com o seu aluno, se você é professora, tem trazido, né? Está trazendo o resultado que você espera? Está trazendo um resultado que você deseja? E eu não estou falando de 100% de resultado, eu estou falando, está se aproximando daquilo que você espera, de resultado? Se sim, ótimo, você precisa continuar, se manter nisso para que os resultados eles continuem aparecendo. Mas se não está, a gente precisa parar para avaliar. E avaliar não é só olhar para a criança, é olhar para todo o entorno dessa criança, inclusive para nós mesmos. Então, assim, como é que está o tratamento dessa criança? Como é que está a questão médica, medicamentosa, tá ok? Como é que está a questão do tratamento lá com psicólogo ou com outros profissionais, tá ok? Como é que está o meu conhecimento sobre o TDAH e a forma como eu lido com o meu filho? Será que eu entendo o que está acontecendo? Será que eu sei lidar com ele nas situações de conflito? Será que eu sei lidar com meu filho nas situações
mais difíceis do dia a dia? Eu não estou dizendo que você vai saber lidar e que tudo vai virar uma maravilha, né? Porque a criança não vai deixar de ter TDAH e não vai deixar de ter as suas dificuldades. Mas será que você ali, mesmo tendo dificuldade, você tá sabendo lidar? Tá entendendo o que está acontecendo? Oi, Lucília, seja bem-vinda. Então, assim, isso é uma reflexão que eu quero trazer. Por quê? Porque não adianta nada eu vir aqui trazer um monte de orientação do que você pode fazer quando a criança está em ataque de raiva, o que você pode fazer quando a criança mente, o que você pode fazer para ela fazer o dever de casa, o que você pode fazer para ela ter mais amigos. Não adianta eu trazer nenhuma dessas informações para vocês, nenhuma dessas orientações para vocês. Se você, mãe de TDAH, não tiver em condições emocionais e, enfim, de colocar em prática tudo aquilo que eu tô falando. Porque senão vai ser mais uma informação que você vai ter e que você não vai conseguir colocar em prática. E colocar em prática envolve decisão, envolve você olhar para a situação e dizer assim: até aqui foi dessa forma, mas daqui para frente vai ser diferente. E aí você decidir fazer diferente. Vai ser difícil? Vai ter momentos que você vai errar, que você não vai conseguir? Com certeza. Mas a cada dia você vai se aproximar cada vez mais do resultado que você deseja. Ok? Então, a ideia desse nosso encontro, né, desse mês, em especial o encontro de hoje, é refletir sobre as nossas escolhas. Então, a primeira coisa que o livro traz tá uma trovoada aqui. A primeira coisa que o livro traz nossas escolhas definem nosso destino. O que eu escolho define para onde eu vou. Se eu tenho 2 caminhos e eu escolho esse caminho vai me levar para um lugar. Se eu escolho esse caminho vai me levar para outro. Agora, o livro também traz uma outra reflexão que nós podemos mudar o resultado que nós estamos encontrando a partir de novas escolhas. Então, não é porque eu fiz coisas de uma forma até hoje que eu preciso continuar fazendo da mesma forma. Eu posso mudar a forma de fazer. E esse é o grande pulo do gato quando a gente fala de orientação de pais de TDAH. Por quê? Porque o que funciona para uma criança que não tem TDAH nem sempre vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Gente, tá muito barulho aí? Vocês podem me dar um retorno? Se tiver, eu vou fechar aqui a janela. Tá muito barulho da chuva? Vamos ver se alguém me responde. Moça, pode fechar aqui, por favor? Até porque tá molhando aqui. Pode ser só aqui. Fechar a janela aqui porque tá chovendo. Aí tá molhando aqui e tá fazendo barulho. Pronto, melhorou. Obrigada. Então vamos lá. Então, não é porque eu fiz de um jeito até aqui que eu preciso continuar fazendo desse jeito. Porque aquilo que funciona para uma criança que não tem TDAH nem sempre vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Algumas estratégias que eu utilizo para uma criança que não tem TDAH pode funcionar. Então, se eu tenho um filho que tem TDAH e um filho que não tem, aquilo que eu faço com o meu filho que não tem TDAH nem sempre vai funcionar com o meu filho que tem TDAH. Aquilo que a minha irmã, minha amiga, minha vizinha faz com o filho dela que não tem TDAH nem sempre vai funcionar com o meu filho que tem TDAH. Isso é uma chave que vocês precisam ter sempre com vocês. Vocês precisam sempre lembrar disso. Por quê? Porque não adianta eu reproduzir coisas que as pessoas fazem e que dão certo, porque nem sempre vai dar certo com o meu filho. Crianças com TDAH têm algumas características próprias. E essas características precisam ser respeitadas na hora da gente educar. Ok? Então, eu posso mudar os meus resultados
a partir de novas escolhas. Então, se eu estou tendo um resultado X até agora, se eu mudar a minha forma de agir, se eu mudar as minhas escolhas, eu começo a ter um outro resultado. Ok? E aí, esse é o segundo ensinamento, né, do livro. Mas ele traz um outro que eu também acho muito interessante, que é o seguinte: a forma como a gente lida com as situações no dia a dia, elas são muito pautadas nos problemas. Então, muitas vezes, o nosso foco está no problema, no erro, na dificuldade. E a gente, poucas vezes, coloca a nossa atenção naquilo que está dando certo, naquilo que funcionou, naquilo que está indo bem. Isso é uma tendência nossa de ser humano. Só que a gente deve tentar mudar essa forma de olhar para o mundo, olhar para a vida. A nossa tendência é olhar para o negativo e tentar corrigir, e tentar resolver. E a gente esquece muitas vezes de valorizar as coisas positivas que acontecem. E essa característica a gente traz na hora de educar uma criança com TDAH. A gente traz na hora de atender uma criança com TDAH. Por quê? Porque a gente acaba focando nas dificuldades que a criança apresenta. Então a gente, vamos colocar, eu sou psicóloga e eu vou atender uma criança com TDAH. O que acontece na maioria das vezes? Eu faço uma relação das dificuldades que a criança tem, dos problemas que ela apresenta e começo a trabalhar em cima disso. E eu esqueço muitas vezes, ou eu deixo de lado, aquilo que a criança tem de potencial, aquilo que a criança tem de positivo. Em casa, como mãe, muitas vezes acontece a mesma coisa. Aquilo que a criança faz bem, aquilo que a criança consegue, a criança dá conta, às vezes a gente nem percebe. E a gente acaba focando naquilo que a criança tem dificuldade, que a criança não consegue, que a criança esquece. Sim, as lives ficam gravadas aqui, tá? Aqui no Instagram. Se tudo der certo e a internet não atrapalhar, fica gravado assim, tá bom? Então, essa é uma característica nossa. Só que para o TDAH, lembra que eu falei? Nem tudo que funciona para outras pessoas sem TDAH vai funcionar para quem tem TDAH. Para o TDAH, a regra básica para lidar com uma pessoa com TDAH e principalmente com uma criança é a atenção positiva, é o reforço positivo. Isso que eu estou falando da atenção positiva, do reforço positivo, é a chave, é aquilo que há de mais precioso e de mais eficiente quando a gente vai lidar com uma criança que tem TDAH. Então, não dá pra gente abrir mão disso. Então, mãe, enquanto você pautar a sua forma de lidar com seu filho na punição e não no reforço positivo, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem até hoje e que possivelmente você não está feliz com esses resultados. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para você que você não pode punir seu filho, que você não pode brigar, que você não pode chamar atenção. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se a sua forma de lidar com seu filho tem como base a punição, a correção, você não vai conseguir ter o resultado que você deseja. Porque crianças com TDAH funcionam à base do reforço positivo. Ok? Eu não vou entrar em como faz, como é que faz isso, como é que não faz, porque não é o objetivo da nossa live de hoje, tá? Eu tenho outras lives gravadas aqui no Instagram e no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, que tem explicando como você faz isso. Tem várias. Mas depois, em outros momentos, eu vou fazer outras lives novamente sobre esse tema. O que eu quero hoje é que você crie essa consciência e que você decida colocar em prática isso. Esse é o meu objetivo, ok? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem, não precisa responder, mas para vocês pensarem. Como seria
a sua história de vida, se ela fosse contada por um inimigo seu. Se um inimigo seu, pensa num inimigo, mesmo que você não tenha, e ele fosse contar a sua história, como você acha que seria essa história? Quem quiser responder nos comentários, eu agradeço. Se a sua história fosse contada por um inimigo seu, como você acha que seria essa história? Como você acha que ele iria contar essa história? Vou dar uns segundinhos aqui para ver se alguém vai querer responder, pra gente poder continuar. Caramba. Tá muita trovoada, gente. Muita chuva. Vou ver se alguém responde. Ó, se a sua história, a história da sua vida, fosse contada por um inimigo seu, como você acha que seria essa história? Como você acha que ele contaria essa história? Você acha que ele daria ênfase nas suas conquistas, nos pontos positivos? Ou você acha que ele colocaria ênfase nos seus erros, nos seus fracassos, nos problemas? O que vocês acham? Hoje as mães estão quietinhas, não sei se está dando delay ou se vocês estão quietinhas mesmo. Enfim, quem for respondendo aí, depois eu vou comentando. O que acontece? Se eu pedisse, né, para um inimigo meu contar a minha história, com certeza, ó, a Andressa colocou, com certeza ele contaria dando ênfase às minhas fraquezas, aos meus erros e aos maus comportamentos. Com certeza. Com certeza. Agora, se eu pedisse para o meu melhor amigo contar a minha história, provavelmente ele ia focar, né, nas coisas boas, nas minhas qualidades, etc. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes, quando a gente vai contar a história do nosso filho, a gente conta como se a gente fosse o maior inimigo dessa criança. A gente só conta as fraquezas, os erros e os maus comportamentos. Eu sei que é isso que incomoda, eu sei que é isso que tira a nossa paz, eu sei que é isso que a gente quer que a criança melhore, eu entendo tudo isso. A gente não faz isso por maldade, pelo contrário. A gente faz isso acreditando que, focando nas dificuldades, a gente vai conseguir resolver. Ok? Mas, toda vez que a gente valoriza demais os problemas, toda vez que a gente coloca a luz no problema, no erro, mais aquele erro tende a se repetir. Ok? Ó, a Gláucia colocou, meus erros com meu filho seria julgada. Aí botou, nossa, Jesus já respondeu tudo. Sim, é verdade. Então, olha só. Preste atenção numa coisa, gente. Comportamento. Pensa, comportamento. Tudo que a gente coloca atenção, seja atenção positiva ou seja atenção negativa, tudo que a gente coloca atenção, a tendência é aquele comportamento se repetir. A tendência é a gente reforçar aquele comportamento, mesmo sem querer. Isso quer dizer que a gente vai fechar os olhos para tudo, ignorar tudo? Não. Existem coisas que a gente vai precisar ignorar, existem outras coisas que a gente vai precisar corrigir, não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que quanto mais luz a gente coloca para as questões, para as dificuldades, para os erros da criança, menos a gente valoriza os acertos. Então, muitas vezes é aquela situação assim, meu filho tem dificuldade de tomar banho, chora, não quer tomar banho, aquela guerra todo dia, aquela guerra, eu brigo e ameaço e boto castigo, tem dia que eu tenho que bater nele para ele tomar banho, etc. Aí, um dia lá no meio da semana,
por algum motivo a criança foi, entrou no banheiro e tomou banho. Esse dia, um dia, no meio de uma semana inteira de guerra, passa despercebido. Porque na nossa crença, a gente acredita que aquilo ali não foi mais que obrigação da criança. Então, assim, a gente deixou de reforçar o comportamento positivo da criança para que ela, no outro dia, tenha ânimo, vontade de repetir aquele comportamento. A gente simplesmente ignorou. E a criança, ela não vê benefício nenhum naquilo. Poxa, todo dia eu não quero tomar banho e é uma briga. O dia que eu tomo banho, minha mãe nem tá nem aí para isso. Ou então acontece uma outra coisa que ainda é mais complicada. É que ao invés da gente ignorar, né, como se aquilo ali não fosse importante, a gente chama a atenção da criança com ironia. Do tipo, ah, hoje você foi tomar banho, né? Não criou nenhuma confusão, não precisei me estressar com você hoje, né? Então, muitas vezes, a gente, sem querer, a gente reforça os comportamentos negativos da criança e a gente desvaloriza ou deixa de colocar luz naqueles comportamentos positivos que a gente gostaria que a criança repetisse. Então, vamos lá. Nossa reflexão de hoje é: nossas escolhas definem nosso destino. E se eu tô tendo um resultado que eu não gosto, eu posso mudar esse resultado a partir de novas escolhas. Então, se eu estou acostumada a agir dessa forma, colocando mais atenção negativa do que atenção positiva, eu tenho que mudar a minha forma de fazer. Porque enquanto eu estiver fazendo do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Ah, Juliana, mas eu não sei como que faz isso, eu tô perdida, eu já entendi, mas eu não sei como é que é. Ok, aqui no meu Instagram e no meu YouTube tem várias lives, várias aulas explicando passo a passo de como você vai fazer isso. Se você não conseguir achar para assistir, me manda uma mensagem no WhatsApp, ou me manda uma mensagem aqui no direct do Instagram. Juliana, eu não achei a live que você falou que está ensinando como que eu faço para dar atenção positiva para o meu filho. Me fala isso que eu te mando o link da live. Tá bom? Se você não conseguir achar, você me pede, porque aí você vai assistir, vai aprender e vai começar a colocar em prática. Ok? Gente, tem uma frase que eu aprendi, é uma frase muito corriqueira, assim, mas eu aprendi e eu trago isso pra minha vida. A mudança que eu quero ver no mundo começa em mim, não é no outro. Não adianta eu ir lá e aumentar a dosagem da medicação do meu filho. Não adianta eu trocar de psicóloga, não adianta eu colocar em um monte de profissionais, não adianta eu botar no esporte, não adianta nada disso. Se eu, como mãe, né, pai, enfim, estou falando de mãe porque geralmente é mãe, né? Eu, como mãe, não sei lidar com meu filho. Se eu, como mãe, na hora que meu filho está tendo uma crise de raiva, ao invés de eu ajudar meu filho a se acalmar, eu vou lá e jogo mais lenha na fogueira. Se eu não sei lidar com meu filho, não há medicação que dê jeito. Porque na hora da crise, a medicação, ela não faz milagre. Entende? Então, a nossa forma de agir com a criança potencializa o resultado do tratamento com a medicação e com os profissionais que estão atendendo a criança. Por isso que a orientação de pais no TDAH faz parte do tratamento. Por quê? Porque se você, mãe de TDAH, entende o que está acontecendo com o seu filho e aprende a lidar com ele, você vai potencializar os resultados da medicação e da terapia. Entenderam? Você vai potencializar. Você não vai fazer um milagre sozinho, você não vai resolver o problema sozinho, mas você vai potencializar os resultados do tratamento da criança. Não adianta só fazer o tratamento com a criança
se o ambiente, as pessoas que estão no entorno dessa criança não entendem o que está acontecendo e não sabem lidar com ela. Principalmente a mãe, que é aquela pessoa que mais vai interagir com essa criança no dia a dia. Ok? Então, até aí tudo bem? Então, nossas escolhas definem nosso destino. Nós podemos mudar os resultados a partir de escolhas diferentes. Ó, a Maísa tá colocando, orientação de pais salva a família. É isso aí, mas, gente, muda. Claro que assim, não é a orientação de pais sozinha, né? É os pais tendo orientação e se disponibilizando a colocar em prática. Porque se os pais não quiserem colocar em prática, a orientação pode ser mais maravilhosa do mundo, que não vai resolver, tá? Mas a orientação de pais, ela tem um peso sim. Por quê? Porque ela vai trazer para os pais o conhecimento que ele precisa para lidar com a situação. Porque é no dia a dia da casa que as coisas acontecem, não é no consultório. Ok? E aí, você que é psicóloga, você que é psicopedagoga, que está aqui na live, né? Eu vi várias entrando aqui. Inclua a orientação de pais no tratamento dos seus pacientes com TDAH. Porque a orientação de pais é que vai trazer vai potencializar o resultado dos seus atendimentos. É o grande diferencial do tratamento TDAH, é a orientação de pais. E quanto menor é a criança, mais a orientação de pais traz resultado. É importante. Ok? Então vamos lá. Então a gente falou sobre isso. E aí o que eu queria que vocês fizessem de exercício para casa? Tá? Vou deixar um exercício de casa para vocês. Que vocês pensassem o seguinte. Pensem no álbum de fotografia. Hoje em dia, né, poucas famílias têm álbum de fotografia em casa, porque, né, hoje a gente não revela mais foto, né? Então, muitas famílias hoje não tem mais álbum de foto. Tem foto no celular, foto no computador. Mas pensa no álbum de fotografia e me responda aí. Quando a gente vai selecionar as fotos para colocar no álbum de fotografia, a gente escolhe qualquer foto? A gente coloca as fotos que estão feias, que estão ruins, ou a gente seleciona aquelas fotos que são mais bonitas, que ficaram melhores, que representam momentos especiais, momentos, né, marcantes. Como é que a gente monta um álbum de fotografia? Principalmente se você estiver montando um álbum de fotografia do seu filho. Geralmente, né, a gente seleciona as fotos mais marcantes, as fotos que ficaram mais bonitas, né, as fotos que ficaram melhores. A gente elimina aquelas fotos ruins, né? Quem é mais antigo, que é da época da máquina fotográfica, a gente tirava foto, né? Não é igual hoje, que a gente tira foto e olha na hora, ficou ruim, a gente apaga e tira outra. Antigamente, né, na minha época de criança, tudo, adolescente, a gente tirava foto naquelas máquinas que tinham filme e a gente só sabia como é que tinha ficado a foto quando a gente botava para revelar. E a gente colocava as fotos para revelar, olhava, né, recebia as fotos, selecionava aquelas que tinham ficado melhores e a gente colocava então aquelas fotos no álbum. As outras que tinham ficado meio borrada, que não tinha ficado legal, a gente guardava, jogava fora, sei lá. Mas não ia para o álbum, ficava lá, mas não ia para o álbum. Então é assim que a gente monta um álbum de fotografia. O que eu gostaria que vocês fizessem como exercício, tá? Que vocês tirassem um tempinho aí durante essa semana. A gente vai ter live semana que vem de novo, quarta-feira. Quarta-feira eu vou perguntar quem fez o exercício. Durante essa semana eu queria que vocês tirassem um tempinho onde vocês pudessem parar para pensar e onde vocês pudessem montar um álbum de fotografia do filho de vocês na cabeça de vocês, tá? Quem quiser anotar, melhor ainda. Quando a gente faz o exercício de escrever, o processo de reflexão ele se torna muito mais rico, porque a escrita ela é terapêutica, tá? Mas você vai pensar como se você estivesse montando um álbum do seu filho e você vai pensar nas coisas boas que você gostaria de colocar nesse álbum.
Quais são as situações, as imagens que você gostaria que tivesse nesse álbum do seu filho? Ah, quando ele começou a andar, quando ele me chamou de mãe pela primeira vez. Ah, tudo bem, essas situações, mas tentem pensar situações do dia a dia dele hoje, ele já, na idade que ele tá, situações em que ele faz coisas positivas, ele tem comportamento legal, enfim, que você acha legal no seu filho e que seria algo importante para estar nesse álbum. Por que eu tô pedindo para vocês fazerem esse exercício? Para que vocês comecem a selecionar os pontos positivos dos filhos de vocês. Que vocês comecem a trazer a memória e comecem a colocar luz nos pontos positivos dos filhos de vocês. E não só na dificuldade, que meu filho esquece, que meu filho troca, que meu filho erra, que meu filho... Esquece isso agora, nesse momento, e pensa nas coisas que ele consegue, nas coisas que ele faz, nas coisas que ele fala, no jeito de ser dele, coisas positivas que ele tem e que às vezes você nem parou para pensar. E você vai montar esse álbum na sua cabeça, ou se você quiser escrever, enfim. Faça esse exercício durante a semana e semana que vem, na quarta-feira, a gente vai conversar sobre ele, na nossa próxima live, tá bom? Esse exercício é para que você comece a treinar o seu olhar, a perceber pontos positivos no seu filho. Essa é a primeira etapa para a gente poder trabalhar a atenção positiva, é a gente treinar o nosso olhar para enxergar as coisas positivas. Porque se eu não consigo enxergar as mínimas coisas positivas do meu filho no dia a dia, como que eu vou conseguir reconhecer e reforçar isso? Como que eu vou conseguir dar atenção para isso? Ok? Pense nesse álbum das coisas mais simples do dia a dia, coisas que você não costuma valorizar, mas que são, se você parar para pensar, são coisas importantes. São coisas legais que você deveria colocar foco e não coloca no dia a dia. Show? Então fica esse dever de casa para todo mundo, pra gente semana que vem começar a nossa live falando sobre isso, tá? E aí, eu comecei falando que as nossas escolhas, muitas vezes elas são automáticas, né? E às vezes a gente nem tá percebendo que tá escolhendo, que tá fazendo escolhas, mas a gente tá fazendo escolha o tempo todo. Escolhas das mais simples, como, por exemplo, a roupa que eu escolhi para estar aqui, o horário que eu escolhi para fazer a live, o dia, né? A forma como eu escolhi para divulgar essa live, as palavras que eu estou usando para falar com vocês, tudo isso é escolha. O filtro que eu usei aqui no Instagram, tudo isso são escolhas. E muitas vezes eu nem paro para pensar muito nessas escolhas. Mas elas acontecem durante o dia, né? Durante todos os dias e durante o tempo todo, né? Durante o dia todo elas acontecem. Quanto mais escolhas intencionais a gente fizer, melhor. Existem coisas que a gente vai fazer no automático para ganhar tempo, né? Mas tem escolhas que a gente precisa fazer de forma intencional. Por quê? Porque viver intencionalmente significa que eu não vou ser surpreendido pelas tribulações. Porque se eu tenho intencionalidade naquilo que eu estou fazendo, se eu tenho intencionalidade nas escolhas que eu tenho, né? Se eu estou percebendo, se eu estou atenta às coisas que estão acontecendo, as tribulações do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, elas não vão me pegar de surpresa. E ainda que elas aconteçam de forma inesperada, eu vou conseguir me refazer com mais facilidade. Não vai ser uma coisa que vai me derrubar durante muito tempo. Eu vou ter aquele baque ali, mas eu vou conseguir me refazer. E isso tem muito a ver com TDAH. Por quê? Gente, quem me acompanha aqui mais tempo já escutou essa metáfora, mas eu repito sempre porque é a metáfora que eu mais gosto de falar quando eu tô falando de mães de TDAH. Preste atenção.
TDAH é como se fosse um obstáculo na nossa vida. Ele não é um impeditivo para eu chegar onde eu quero chegar. Ele é um obstáculo, uma dificuldade, ok? E eu sei que o TDAH traz para a minha vida, para a vida do meu filho, alguns obstáculos que já são esperados. Então, se eu já sei, meu filho tem TDAH, e eu já sei quais são as características do TDAH do meu filho, eu já sei quais são os obstáculos que eu vou enfrentar no meu dia a dia. É previsível isso. Os obstáculos que eu vou enfrentar enquanto mãe de TDAH no meu dia a dia, eles são previsíveis. Claro, pode mudar uma coisa ou outra? Pode, né? Mas eles são previsíveis, ok? Se você parar para pensar aí 2 minutinhos nas dificuldades que você enfrenta no dia a dia com seu filho, você vai conseguir nomear mais ou menos quais são as dificuldades. Uma coisa ou outra pode variar, mas geralmente são as mesmas dificuldades, né? Tanto é que as mães falam assim, eu tô cansada de todo dia a mesma coisa, porque os problemas são os mesmos. Então você já sabe quais são os obstáculos. Se você já sabe quais são os obstáculos, e esses obstáculos são mais ou menos os mesmos sempre, o que você precisa fazer? Se preparar para lidar com eles. Ok? Porque esses obstáculos já são previsíveis. Por isso que ter intencionalidade nesse momento ajuda. Por quê? Porque eu já sei quais são os obstáculos que eu vou enfrentar todos os dias. Eu já sei quais são as guerras que eu vou enfrentar todos os dias. Então eu preciso me preparar para essas guerras. Então eu gosto de usar a metáfora da corrida de obstáculos porque é exatamente isso, tá? Pensa na sua vida como uma corrida de obstáculos e cada obstáculo é uma característica, uma dificuldade que seu filho tem, né? Uma característica do TDAH do seu filho. Se você for correr uma corrida de obstáculos sem preparo, você vai parar no primeiro obstáculo. Você vai cair se você tentar pular. Você vai tentar saltar e você vai derrubar o obstáculo. Você vai se machucar. Você vai ficar parado e não vai conseguir pular. Então, se você não se preparar para correr essa corrida, que você já sabe que tem obstáculos, você não vai conseguir. Agora, sabendo que você vai ter obstáculos, se você começar a se preparar para lidar com cada um desses obstáculos, você, com o tempo, vai conseguir ultrapassar cada um deles com mais rapidez, com mais velocidade, sem cair, sem se machucar e sem perder ritmo. Porque a corrida, ela exige um ritmo, né? Você não pode parar, ficar ali um tempão. Então, pensa o seguinte, a orientação de pais nada mais é do que você ter uma corrida de obstáculos, você treinar para superar esses obstáculos e ter um treinador do seu lado. Então, eu sou psicóloga, estou fazendo a orientação de pais com você, né? Com você sobre o seu filho, né? Sobre a relação do seu filho. Qual é o meu papel? Meu papel de treinador. Assim como o treinador da corrida, eu não corro por você. Quem corre é você. Só que eu vou estar ali do seu lado te orientando, te ensinando como você vai correr, como você vai saltar cada obstáculo, te ensinando como você vai saltar sem cair, sem se machucar, te incentivando para você não desistir quando você não conseguir, te incentivando para você continuar, persistir. Então, o treinador ou o profissional, o psicólogo que vai estar fazendo a orientação de pais com você, tem esse papel, mas o treinador não corre por você. Quem corre é você. Eu vou estar ali do seu lado, junto com você, te orientando e te incentivando, mas você que tem que correr. Você é que tem que tomar a decisão de colocar em prática o que eu tô falando pra você. Ok? Agora, quanto mais você colocar em prática, mais habilidade você vai desenvolver.
Quanto mais você treinar, mais craque você vai ficando. Quanto mais você exercitar esses ensinamentos, mais você vai conseguir ultrapassar esses obstáculos com maior rapidez, com menos desgaste do que quando você começou. No início é difícil? Muito. Muito. Você vai cair, você vai derrubar o obstáculo, você vai ficar paralisada muitas vezes, mas com o tempo e com o treino, as coisas vão melhorando. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje, né, e da leitura desse livro aqui, junto com vocês, trazer a reflexão desse livro para vocês durante esse mês de janeiro, é exatamente essa. As escolhas que você faz definem o resultado que você vai ter. Você pode fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes. E o caminho que você vai seguir, ele vai ter obstáculos. Isso a gente não tem como evitar. Porque a gente não tem como eliminar o TDAH. A gente pode dar medicação para a criança, a gente pode colocar a criança na terapia, a gente pode fazer de tudo, oferecer todo o tratamento da criança. Ainda assim, a gente vai ter obstáculos no dia a dia. Ainda assim, eu vou ter que aprender a lidar com o meu filho no dia a dia. Mesmo ele tendo o melhor tratamento do mundo, eu, mãe, vou ter que aprender a lidar com o meu filho no dia a dia. Porque ainda assim ele vai ter dificuldade. Menores, né? No dia a dia, sim, mas ele vai ter dificuldade. Porque ele não vai deixar de ter TDAH porque ele tá na psicóloga ou porque ele toma remédio. Ok? Então eu vou precisar aprender a lidar com o meu filho. E isso é a chave para toda essa história aqui. Existe um poder que você pode adquirir, que pode mudar toda a sua história, pode mudar a sua relação com o seu filho, que é o conhecimento sobre como seu filho funciona e como você pode lidar melhor com ele. São duas coisas. Entender o que está acontecendo com seu filho, entender como funciona esse cérebro TDAH do seu filho. E a segunda, aprender a lidar com esse cérebro. Enquanto você, mãe de TDAH, estiver lidando com seu filho para mudar o cérebro dele, você vai ficar batendo cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa aprender a lidar com este cérebro e não ficar lutando para mudar o cérebro dele. Hoje a gente estava discutindo lá no grupo do WhatsApp, né, algumas coisas sobre tratamento e não sei o que, e tratamento alternativo, tal. E o que eu percebo muitas vezes? É uma angústia das mães, e eu entendo isso, e eu acho que é legítimo a mãe se sentir assim, mas uma angústia das mães em querer algo que vai transformar a vida do filho, que ele não vai ser mais como ele é. Só que isso não vai acontecer. Você pode ter a melhor medicação do mundo, o melhor tratamento do mundo, o melhor psicólogo do mundo, você pode fazer qualquer tipo de tratamento alternativo. Seu filho não vai deixar de ter TDAH até o momento, a gente não sabe no futuro, mas até o momento o TDAH não tem cura. É uma forma desse cérebro funcionar. E para a gente poder ter resultados positivos, a gente não pode lidar com essa criança tentando transformar o cérebro dela. A gente vai precisar lidar com essa criança entendendo esse cérebro e aprendendo a lidar com esse cérebro. Ok? Enquanto você, mãe de TDAH, não aceitar isso, não entender e não aceitar isso, você vai ficar sofrendo. Você vai ficar batendo cabeça. Você vai ficar tentando fazer 1000 coisas que não vão te levar ao resultado que você deseja. Infelizmente. Infelizmente. Então, comece o ano de 2023 diferente. Comece o ano de 2023 decidindo, escolhendo, entender de uma vez por todas como funciona a cabecinha do seu filho e aprendendo a lidar com ele.
Isso vai ser transformador na sua vida, na vida do seu filho e na forma como vocês vão se relacionar daqui para frente. Se eu pudesse, né, dar um conselho ou dar um presente, enfim, se eu pudesse dar alguma coisa para vocês de precioso, para que vocês comecem o ano de 2023 de uma forma diferente, seria esse ensinamento. Aprendam, entendam como funciona o cérebro do filho de vocês e aprendam a lidar com esse cérebro. Isso vai transformar a vida de vocês. Ok? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Era basicamente isso. Basicamente isso. O que vocês acharam, gente? Valeu a pena a gente fazer essa live com esse tema? Gostaram? Acha que a gente pode continuar a próxima live mais nesse mesmo viés? Ou vocês têm alguma outra sugestão? Queria que vocês comentassem aí. Onde posso acessar a parte do livro para ler? Gláucia, olha só, esse livro aqui é esse aqui que a gente está lendo, tá? Eu não achei ele em PDF para poder compartilhar, tá bom? Ele não é um livro sobre TDAH, tá bom? Ele é um livro escrito por um pastor e ele traz, são 24 capítulos, cada capítulo você lê num dia e ele tem uma reflexão, né? Cada dia você tem uma reflexão diferente. Então, cada tópico desse que eu falei, né? Ó, nossas escolhas definem nosso destino, é um tema. Aí, cada tópico desse é um capítulo, tá? Eu li até o 3º capítulo. Cada dia eu vou ler um e a gente vai fazer o resumo aqui nas nossas lives semanais. Eu não tenho PDF, então, assim, eu não tenho como disponibilizar e eu não sei como acessar a parte do livro, tá? O que eu posso dizer, se você se interessar pelo livro, olha, um livro grossinho, você acha ele na editora, na Amazon. A Amazon, o valor dele tá mais barato do que se você comprar pela editora, que é a editora Chara. Ok? Então, se você quiser comprar pela Amazon, ele chega rapidinho e ele é mais barato do que se você comprar na editora, tá bom? Geralmente eu faço resumo, né, no nosso clube do livro, geralmente eu faço resumos em PDF e envio no grupo do WhatsApp. Esse livro eu não vou fazer o resumo. Por quê? Porque eu estou fazendo os posts. Cada reflexão dessa, deixa eu até botar aqui para vocês verem, peraí. Cada reflexão dessa eu estou fazendo um post para vocês aqui no Instagram, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Opa! Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem como que eu tô fazendo, ó. São os posts que eu tô fazendo aqui no Instagram com os ensinamentos do livro, ó. Suas escolhas definem seu destino. Aí tem a legenda, né, que eu coloco no Instagram. Você pode mudar seus resultados por meio das novas escolhas. A decisão que você faz você. Portanto, entenda, você é o ano novo. E é que eu vou colocar mais tarde, que é, ó, vou botar isso aqui amanhã de manhã. Você está começando um novo dia. Levante-se agora e comece a escrever a sua nova história. Então, cada capítulo do livro, eu vou fazer um post com a frase, né, mais... que me chama mais atenção, né? Então, quem não tem o livro pode acompanhar pelos posts e aqui na live a gente faz o resumão trazendo a reflexão para o TDAH, que é o nosso objetivo, né? Não adianta nada a gente fazer uma reflexão sem trazer para o nosso universo, né? Que é o universo TDAH. Ok, pessoal? Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Lembrando, gente, quem tem interesse, né, em fazer orientação de pais,
acha, né, que é importante, entende que é importante esse processo, né, pode me mandar uma mensagem que eu explico como funciona, tá bom? A orientação de pais individual que eu falo é assim, família, né? O pai e a mãe pode participar, ou o pai e o padrasto, enfim. Eu faço orientação de pais até de pais separados, que fazem juntos e dá super certo, né? Então, a orientação de pais, ela realmente é um divisor de águas no tratamento do TDAH. Deixa eu ver. Ó, a Maísa colocou, esse livro parece ser daqueles que deve ficar na cabeceira sempre. Sim, Maísa. Esse livro aqui eu comprei no passado e eu li o livro no passado, mas sabe quando você lê, mas não tá na época ainda de você ler? E você lê assim mais rápido? Quando chegou esse ano, eu falei assim, não, agora tá no ano de eu ler de novo. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Tá fazendo todo sentido pra mim agora, porque tô no momento de fazer esse tipo de reflexão, entendeu? Mas ele é um livro muito bom, ele dura 24 dias, né? Como 24 horas de um dia, 24 dias pra gente ler também, né? Tem outros livros desse autor, que eu até já divulguei aqui no Instagram, mas esse aqui é um livro bem legal, que é um livro para você refletir sobre temas do dia a dia, né? Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Lembrando, toda quarta-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, que é o nosso encontro semanal para a gente conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Todas as lives ficam gravadas aqui no Instagram e também ficam gravadas no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, ok? Para que você possa assistir quantas vezes você quiser. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar, tá? A gente também tá lá no nosso WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp de mães de TDAH. Se você deseja participar, me manda um oizinho no direct que eu te mando o link, que é o grupo onde a gente continua o nosso papo, né? Durante a semana. Deixa eu ver aqui. Maísa, aqui em casa até o gato participa da orientação da Ju. É verdade, Maísa. Vale demais cada minuto de orientação familiar. É isso aí, mas ó, a Maísa, ela é uma mãe que me acompanha aqui há um tempo, né? E eu gosto muito eu sempre falo com meu marido, né? A Maísa é uma das mães que o que eu falo aqui nas lives, né? Ela vai e coloca em prática. Então ela já viu algum resultado na forma dela lidar com o filho, né? Só de assistir as lives, né? E ver as orientações aqui do Instagram. E depois de um tempo, né, ela me contratou para atender o filho dela, e no atendimento do filho eu faço a orientação de pais, né, eu faço atendimento do filho toda semana, e a orientação de pais é uma vez por mês, para a gente poder ir acertando aí os ponteiros, né. Mas tem a orientação de pais que é separado. Quem tem interesse em fazer só a orientação de pais, sem ter atendimento da criança, também pode ser feito, tá? Então, eu tenho algumas famílias que eu acompanho que eu não atendo a criança. Inclusive, no final do ano eu faço uma orientação de pais, de um pai e uma mãe que são separados, e eu acompanho eles já há um tempinho. E no final do ano a gente fez um encontro, a psicóloga do filho, o pai e a mãe. A gente fez um encontro, conversamos, trocamos ideias, trocamos orientações, e traçamos alguns objetivos para 2023 em conjunto. Então, eu trabalhando com os pais e a psicóloga trabalhando com o filho. Então, isso também é possível, tá? Vamos lá, pessoal. Boa noite para vocês. Nós estamos aí no mês de janeiro, um mês de férias, né? Mas também um mês onde a gente vai ter muita coisa aqui no Instagram. Fica de olho nas novidades, que a cada semana as coisas vão acontecendo aqui com uma rapidez. Mas eu espero que vocês gostem, porque é tudo planejado e organizado com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta-feira no nosso Papo de Mãe TDAH. Tchau, tchau!